Nessa manhã, amém? Vou ler aqui para vocês, os irmãos acompanhem. Lucas capítulo 9, a partir do verso 28 diz: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhes Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Amém? Só até aí? Deus amado, Pai querido, Senhor, eis a Tua palavra, Senhor. Clamo a Ti, bom Deus, que o Senhor, meu Pai, complete desde já, Senhor, aquilo que esse Teu servo não for capaz, Senhor, de apresentar diante dos homens, Senhor. Te peço, bom Deus, que fale alto, fale claro, Senhor, e usa-nos, Senhor, como instrumento, Senhor, da Tua glória. Assim digo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Irmãos, estamos aí numa passagem muito conhecida, mas antes eu gosto sempre da gente situar um pouquinho. Então, nós temos aqui, eu tenho falado, já numa sequência de domingos, a gente tratou do que eu chamo de Epifania. Epifania é o período dentro do calendário litúrgico onde a gente entende como é Jesus se mostrando, iniciando o seu ministério, dando os seus sinais, né? Jesus sendo inicialmente, ao sair do deserto, reconhecido como Rabi, Jesus sendo recebido ainda nas sinagogas e falando: eis que se cumpre agora a Escritura, né? Os sinais, os prodígios, a sabedoria. Jesus vai sendo introduzido dentro do ministério, de modo que todos vão ouvindo falar dele, e de modo que aqueles que estão ligados nas promessas dos profetas e das leis, né, os livros de Moisés, os livros dos profetas, que testificavam, anunciavam de que haveria de vir o Messias, já estavam ligados naquilo ali. Mas Jesus já começa a falar, a gente aqui já passou do 2º ano de ministério, ele já começa a apontar o seu passo em direção à cruz. E antes que a cruz venha, ele revela a sua glória. E aqui a gente tem que entender, só para vocês entenderem, aqui em Lucas fica mais ou menos isso claro, isso é mais claro em Mateus, até porque essa passagem, né, da transfiguração, ela vai estar em Lucas, ela vai estar em Mateus e ela vai estar em Marcos. Ou seja, quando tem 3 dos evangelhos, é algo de extrema relevância, algo que não poderia ter sido nem desprezado, nem esquecido. Então nós vemos aqui, você vê que o discurso anterior, né, primeiro é quando Pedro vai confessar que Jesus era o Messias. Ele vai ter que conversar com eles, né? E aí, quem estão dizendo que eu sou? Que tu és Elias, tu és um dos antigos profetas, tu és, né? Várias pessoas, ninguém acerta, né? Ninguém sabia quem ele era. E aí ele pergunta: e vocês? Quem diz que eu sou? Aí Pedrão, né?
mais afoito que todo mundo, né? Pedrão já vai logo falar: tu és o Filho de Deus, o Cristo que haveria de vir. Aí, muito bem, não foi nem a carne, nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus que te revelou. E aí, na sequência disso ainda, você vai ter aquele momento onde Jesus vai falar isso mais claro aqui dentro do Evangelho de Lucas, a questão do ser aquele que deve carregar a sua cruz, né? O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. E de cara eu quero que vocês entendam uma coisa: antes da crucificação de Jesus, falar em cruz era um escândalo, era algo que não fazia sentido. Do que você está falando? Porque só eram mortos na cruz aqueles que de alguma forma cometiam crimes contra Roma. A morte de cruz era destinada aos inimigos de Roma. Era aqueles que, por algum motivo, ou teriam que ter matado alguém, né? Ou se levantado contra o César. Vocês entendem que nada disso apontava para uma pessoa comum do povo? Nenhum rabi tinha medo de cruz, nenhum cidadão tinha medo de cruz. Cruz era algo escandaloso, era para um criminoso, e um criminoso com intenções, vamos dizer, políticas, porque ele atacou um romano, né? Então, quando Jesus fala de cruz, era confuso, né? Não fazia sentido, ninguém entendia, porque judeu não morria de cruz. E aí, o detalhe que quem fala que Jesus morreria no madeira é Isaías, 700 anos antes, né? 700 anos antes ele já era predito essa morte para o Senhor. Mas o fato é que quando nós vemos aqui Jesus com os seus discípulos no monte, ou seja, foi após esse tipo de conversa, ele falando: olha só, quem eu sou? Ah, tu és o Cristo, o Filho de Deus, beleza. Discípulos têm que estar prontos para carregar a sua própria cruz, né? Eles poderiam ver, carregar vergonha, que era isso que era a cruz até então, né? A cruz não apontava para Cristo. Então, carregar a vergonha, a afronta, estar preparado para o pior, né? O entendimento que podia ter era esse. E tipo assim, o mestre preparando ali os seus discípulos, mas ao levá-los ao monte, Jesus vai dizer que ele precisava ir para orar. Vocês repararam isso no verso 28? Ele chama Pedro, João e Tiago no verso 28, e sobe ao monte com o propósito de orar. Você viu alguém orando além de Jesus? Não viu não, né? Não viu não, porque o texto vai dizer que eles estavam praticamente dormindo. Você vai ver ali, quer ver? No verso 32, os seus companheiros, Pedro e seus companheiros achavam-se, na minha tradução diz assim, premidos de sono, ou muito sonolentos, né? Meio que já dormindo, né? Eles não estavam no mesmo propósito de Jesus. Eles estavam atentos às suas próprias necessidades, e de tal modo que eles meio que não entendem o que está acontecendo diante deles. Eles vão ter justamente algo de uma presença, de um brilho, um fulgor sobrenatural. É aonde Jesus, antes da crucificação, antes da ressurreição, ele já se mostra aos seus, ele já dá uma visão aos seus, de tal modo que eles pudessem ter, ainda que eu não esteja entendendo 100% quem é este, quem é o Filho de Deus, o que ele haveria de fazer, mas naquele momento Jesus se revela de forma sobrenatural. Isso é algo que você precisamos entender muito, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho isso aí mais à frente. Mas essencialmente, eles não só não vão compreender, nós não vemos que eles não só não vão compreender
como o texto ainda vai dizer que quando eles se retiram, né, você tem a visão de Elias e de Moisés, o Pedro, né, vai dizer: mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. E aí o texto mesmo diz: e ele, não sabendo Pedro, porém, o que dizia. Pedro estava bambo de sono, Pedro estava ali, mais para lá do que para cá. Ele estava como que em sonho, ele não estava acompanhando aquele movimento. O que eles vão acompanhar, e o texto vai dizer que eles vão ficar temendo, é quando uma nuvem os envolveu, no verso 34, uma nuvem os envolveu e encheram-se de medo ao entrar na nuvem. Obviamente é o que o texto bíblico chama de nuvem de glória, né? É como a presença do Senhor é notada. Nós tivemos o primeiro registro bíblico disso, é lá no templo de Salomão, quando a presença do Senhor veio sobre o templo e preencheu todo aquele templo, mostrando justamente que o Senhor aprovava aquela obra, aprovava o que estava acontecendo ali. Da mesma forma, nós vemos a nuvem de glória envolvendo-os ali, eles com temor, né? É o clássico temor de estar na presença de Deus, e ser impactado por aquilo, ao mesmo tempo que traz um entendimento de que é fruto do sobrenatural de Deus. Ou seja, o que a gente está vendo aqui? Isso é importante a gente entender até antes da gente caminhar. Os discípulos não estavam na mesma direção que Jesus. Estavam ali meio sonolentos, estavam em uma visão muito equívoca. Por quê? Até então, você poderia comparar Jesus com os rabis, os mestres que ensinavam nas praças. Um homem de grande sabedoria, um homem que conhecia a lei, um homem que sabia de tudo que era pré-anunciado, né, de que haveria de se cumprir. Mas neste momento, para surpresa deles, eles são impactados. E aí eu não estou falando que eles não tinham visto antes coisas sobrenaturais, multiplicação de pães e peixes, curas milagrosas, curas de doentes de nascença, né? Não é que eles não viam coisas sobrenaturais com Jesus, mas eles, por exemplo, não estavam quando Jesus foi batizado e o Espírito Santo veio como pomba e a voz do céu disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Eles não viram isso, eles não estavam ainda nesse momento, né? Esse é tipo a segunda oportunidade, é uma segunda chance, quando de fato, de modo sobrenatural e sem referencial prévio, como eu digo, com homens, o mais próximo disso daqui foi o templo de Salomão, foi o mais perto disso daqui que eles teriam de referência, e aqui Jesus se revela em sua glória, e eles estavam dormindo, eles não estavam atentos, e isso é algo que acontece muito comigo e com você e com todos de um modo geral. O resplandecer de Cristo é algo que nós às vezes não percebemos. Ele não vem simplesmente pela sabedoria das suas palavras. Quando Cristo resplandece em nós, é quando algo que vai além da nossa compreensão acende ou brilha dentro de nós. É quando algo antes da compreensão da crucificação, porque isso acontece antes da crucificação. O que quer dizer a crucificação? A crucificação fala, o entendimento da crucificação fala de perceber o pecado em mim e em você. Porque se eu não percebo o pecado em mim, se eu não entendo que eu precisava de um Salvador, a morte de Cristo foi só uma tragédia. Uma coisa muito triste que aconteceu. Só. Mas não me afetou em nada, porque eu não creio naquele sacrifício vicário. Eu não creio que ele estava morrendo na cruz por mim. Eu creio que, coitadinho, ele sofreu e morreu. Oh, coitado. Então é necessário, antes de olhar para a cruz,
antes de simplesmente ver o sangue derramado, é necessário entender que aquele que está derramando o sangue é o Filho de Deus, aquele que, como João vai dizer, aquele que se esvaziou da sua glória e se fez como um de nós. É aquele que, como o próprio Jesus vai dizer, que antes que houvesse, ele já o era. Aquele que é pré-existente, aquele que é antes e depois de todas as coisas. É o próprio Deus manifesto. Ele se revela na sua divindade. Ele se revela de modo sobrenatural, antecedendo até mesmo a compreensão do que haveria de acontecer. E isso é importante para mim e para você entender, porque a própria conversão, muitas das vezes, ela é um processo. Vamos lembrar que os discípulos do Senhor, eles não compreendiam a missão de Jesus. Porque assim como aquele povo no início, eles também achavam que o Messias viria como um general de guerra, que iria liderar o povo, expulsar os romanos e trazer Israel de novo à sua glória militar. Eles seriam um grande povo que tudo comandaria. Era essa a expectativa geral, e por isso os fariseus eram tão contrários à pessoa do Senhor Jesus, porque ele se mostrava na contramão de tudo isso. Ele não estava brigando com os romanos, ele não queria exército nenhum, ele não queria ir para batalha nenhuma, antes ele era um pacificador. Ele era um pacificador. Como assim? Aquele que seria o general de guerra seria um pacificador. Como assim libertar do pecado? Eles chegavam ao cúmulo de falar: eu sou filho de Abraão. Sou filho de Abraão. Como se eles simplesmente, por ser filho de alguém, estivesse livre de alguma coisa. João Batista vai dizer: pô, Deus é capaz de fazer dessas pedras aqui filhos de Abraão, porque para ser filho igual vocês são, é a mesma coisa com a pedra. A coisa com a pedra: vocês não guardam aliança, vocês não vivem segundo a promessa, vocês não creem na vinda do Messias, que era isso, por isso existia inclusive João Batista, que é aquele que veio para aplainar o caminho. João Batista é aquele que veio para trazer à memória aquilo que a Escritura já anunciava, né? Vamos lembrar que eram 4.000 anos de anunciação, 4.000 anos de anunciação, para que, de fato, o Messias se fizesse presente naquele lugar. E aí nós temos um grupo, né, aqui muito exclusivo, que vão ser basicamente os líderes da igreja, Pedro, João, Tiago, sendo Tiago vem a óbito logo, mas o ponto é, eles são a liderança e eles são os primeiros a terem um gostinho do que de fato é Jesus. Jesus não era simplesmente mais um rabi que sabia muito da Escritura e falava em praça pública como tantos outros faziam. Jesus não era simplesmente mais um profeta que manifestava o poder de Deus como tantos outros no passado haviam feito. Jesus, ele era o Filho de Deus, a própria divindade manifesta em forma de homem. Dito isso, vale lembrar que o texto nos diz que Jesus, ele recebe a visita de Moisés e de Elias. E se você reparou, eu acredito que você não tenha reparado, o texto em Lucas, ele vai nos dizer qual era o assunto da conversa deles. Vocês prestaram atenção do que eles estavam falando? A conversa de Moisés e Elias? Isso só tem em Lucas, né? É o texto que mais traz detalhes. Vai dizer no verso 31, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. A partida aqui fala da sua morte em Jerusalém, que ele estava para cumprir, porque de fato esse é um momento, e nós entendemos que quando Jesus está na cruz, ele próprio vai dizer assim: e eis que está cumprido, né? Se
cumpriu, ele é o cumprimento de toda a Escritura. Tudo que antes, que começa lá em Gênesis, de virar aquele que vai pisar na cabeça da serpente, começou lá 4.000 anos atrás, está cumprido na cruz do Calvário. Aquele prometido, aquele que haveria de vir, ele veio. E ele não somente, ele vai trazer em si todo o cumprimento da Escritura, como ele vai trazer sobre si todo o pecado daquele que nele crê. Nós vemos aqui uma presença muito forte, porque, não sei se vocês têm noção, mas muitos hoje, né, ainda têm, aguardando a chegada do Messias, eles ainda estão, né, visualizando tão somente a figura de Moisés e os profetas. É tudo que eles têm, uma vez que eles não creram em Cristo, uma vez que eles não veem a glória de Cristo manifesta na cruz, eles ainda se apegam exclusivamente a Moisés e o profeta, que falaram da parte de Deus e ensinaram da parte de Deus e falaram justamente que haveria de vir o Cristo, e esse viria para consumar tudo aquilo que havia sido pré-anunciado. E eles ainda, hoje, né, o povo de Israel, ainda vivem na ignorância de não compreender aquilo que havia sido profetizado. Eles ainda não alcançaram a luz, ainda habitam as trevas. E aí é o terceiro ponto dessa mensagem que a gente tem que entender. Quando o texto fala, e vamos sempre entender que o texto ele fala de uma forma bem ampla. Quando ele diz que Jesus estava o quê? Quando começou a resplandecer? Ele estava orando. O texto fala que Jesus estava orando. Diz aqui, ó. Jesus, e aconteceu, no verso 29, e aconteceu, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Vale lembrar que a única outra referência de algo semelhante a isso foi justamente Moisés, quando subia ao monte para tratar com o Senhor, e o texto bíblico diz que quando ele descia, ele tinha de cobrir a face, tamanho era o brilho que estava sobre ela, e que as pessoas não conseguiam olhá-lo. E aí nós entendemos que Moisés ia à presença do próprio Deus, e dessa forma ele trazia a luz de Deus. E aqui nós temos o Senhor Jesus resplandecendo diante de si mesmo. Diante de si mesmo. A luz manifesta-se a partir dele. E essa luz atrai a própria presença de Moisés e de Elias, no sentido daqueles que representam, né, toda a história de Israel até aquele ponto. O peso daquele povo estava representado ali naquela visão, naquela presença, naquele lugar. E o assunto deles era justamente a partida de Cristo, o ápice do ministério do Senhor Jesus. O propósito de Cristo não foi fazer milagres. O propósito de Cristo não foi ser reconhecido como um grande rabi. O propósito de Cristo foi vir à terra e entregar a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não se trata de mais um. Deus é único. Ele é o único nascido da Virgem. Ele é o único que morreu e ressuscitou e vivo está. Ele é aquele que precisou ascender aos céus para que o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, pudesse vir e ser derramado, diz o texto, derramado sobre o povo. Previsão de Joel.
que o Espírito Santo seria derramado sobre a humanidade. Mas com que propósito? Justamente de convencer-nos do pecado. Porque sem o entendimento do pecado, nós estudamos um pouco disso, né, na nossa EBD nessa manhã. Justamente a palavra de Cristo, ela traz esse entendimento do pecado. É mediante olharmos e pelo convencimento do Espírito Santo, entendermos quem de fato nós somos. Entendermos que sem o amor de Deus Pai, que deu o seu Filho para pagar o pecado que começou lá em Adão, que Adão não pagou. A ira de Deus não recaiu sobre Adão, mas recaiu sobre o seu próprio Filho. Ele não matou, ele não irou-se com Adão, ele irou-se com Jesus. Jesus carregou naquela cruz todo o pecado do mundo. Ali ele entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus. Que eu e você hoje pudéssemos, sem mais véus, sem mais arcas, sem mais subterfúgios, mas que para que eu e você, através dele, que é o caminho, a verdade e a vida, nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. E através dele, nós que antes estávamos condenados em nossos pecados, nós que até aqui éramos inimigos de Deus, nós que éramos desordeiros na casa do Pai, nós encontramos em Cristo a justificação para não mais sermos condenados, mas hoje temos a certeza de que em Cristo nós viveremos eternamente. Irmãos, também estamos nessa mensagem prenunciando o período que vai começar na quarta-feira, né, chamada quarta-feira de cinza. Nós vamos começar o período da quaresma. A quaresma, elas são os 40 dias que antecedem, né, a Páscoa, que é o ápice vamos dizer assim, do calendário litúrgico cristão, é a Páscoa, né? É quando a gente lembra efetivamente, né, do sacrifício do nosso Senhor. Mas agora nós estaremos iniciando já, nas próximas mensagens, vou ser um pouquinho mais enfático, mas aqui eu quero que vocês entendam como esse momento também já aponta para o período da quaresma. Esse período que antecede a Páscoa é um momento que nós devemos aproveitar, essencialmente na prática. Nós temos de agora até a Páscoa, nós vamos ter ainda 9 domingos. 10 se você contar com o domingo de Páscoa. E esse período é onde nós devemos refletir sobre a obra vicária de Cristo, a obra substitutiva de Cristo, onde Ele se sacrificou por mim e por você. Os 40 dias fazem menção aos 40 dias de Jesus no deserto, onde ao longo de 40 dias Ele foi tentado, ao longo de 40 dias Ele foi provado, ao longo de 40 dias Ele perseverou em ser o nosso Salvador, Ele perseverou em cumprir o propósito do Pai em sua vida. E nós também falávamos isso hoje cedo, né? Dando continuidade ali em João 15, onde nós vimos que Jesus aprende com o próprio Pai, né? E ele diz que ele, assim como o Pai o amou, assim ele nos ama. E o Pai amou ao Filho, dando a ele direção e propósito. O Pai ama o Filho, fazendo dele o Messias. O Pai ama o Filho, conduzindo-o à cruz. E ele vai dizer para os seus: assim como o Pai me amou, eu também vos amo. Ele continua nos comissionando a irmos pelo mesmo caminho que ele. Isaías vai dizer que pelas suas pisaduras seremos sarados. Não das nossas, não, porque a gente quer ser sarado daquilo que nos interessa, mas nós seremos
o termo sarado, o termo curado na Bíblia é feito aquilo que Deus quer de nós, aquilo que o Senhor quer cumprir em nós. Ainda que na minha enfermidade, talvez seja isso que Deus quer cumprir em mim. Não pela minha enfermidade, mas aonde a minha enfermidade me leva. Muitas das vezes, eu já falei aqui em outras ocasiões, né? Eu conheci um senhor que ele recebeu a notícia que foi para o INPE e tal, estava com aquela notícia pesada, e ele recebeu como uma sentença de morte. Ele foi para lá, morri. Se tivesse um caixão, ele já pulava dentro, já mandava fechar para levar, porque ele já estava morto. E aí, no dia que ele foi, na primeira vez que ele foi, ele quando saiu, ele viu uma confusão embaixo de uma passarela, e ali ele viu que houve um atropelamento. O pessoal não usou a passarela, né? Passou embaixo, houve um atropelamento, ele chegou mais perto, e aí o que ele estava vendo? Havia um senhor e o atropelado era um jovem. Ele me disse que devia ser 18, 19 anos e tal. E o entendimento, ele mesmo me contou, ele falou, eu não fiquei perguntando não, mas a sensação que eu tinha, que era um acompanhante de uma pessoa que estava lá fazendo o tratamento. A perspectiva que ele teve era que aquele jovem havia acompanhado aquele senhor para o seu tratamento. E de repente, aquele senhor que havia tido a notícia de que estava com uma enfermidade mortal, aquele senhor estava vivo. E aquele jovem que não tinha absolutamente nada, aquele jovem que não tinha problema nenhum, naquele momento, aquele jovem havia partido. E aí, de repente, esse senhor que me contava, acho que o nome dele era Seu José, eu não guardo não, acho que era Seu José, ele vai dizer que ali uma chave ligou dentro dele e ele falou, peraí, eu não morri, eu estou vivo. E aí a sequência desse estou vivo foi que ele descobriu um propósito para ele, para estar onde ele nunca estaria. Palavras dele, ele falou, Ney, se não fosse a enfermidade, eu nunca teria posto meus pés na porta daquele hospital. Mas como ele tinha que ir, ele evangelizava todas as vezes que ele foi. Detalhe, quando eu conheci ele, isso já havia passado mais de 20 anos, segundo ele, ele falava, Ney, a enfermidade ficou para trás, meu caminho continuou, não parou naquele hospital como eu achei que pararia, e hoje eu tenho paz no meu coração, porque eu sinto que de alguma forma eu estava onde eu deveria ter estado e fiz o que eu deveria ter feito. Muitos de nós às vezes não tem essa percepção, não tem essa clareza. Então é necessário que eu e você, hoje, nós estamos testemunhando a transfiguração de Cristo. Cristo está se transfigurando diante de mim e de você aqui, não mais como aquele símbolo religioso pregado em uma cruz, não mais como simplesmente alguém que morreu 2000 anos atrás, mas como o Filho de Deus manifesto, aquele que por amor se esvaziou da sua glória, aquele que não tinha pecado, se fez maldição em meu lugar, aquele que não tinha dívida, ele pagou a minha e a sua e a dívida de todo aquele que nele crê. Que eu e você nos próximos dias possamos refletir e suportar as nossas tribulações, as nossas provações, os nossos desafios, não pela força do nosso braço, mas assim como Cristo foi sustentado no deserto, assim como ele foi sustentado no deserto, que nós possamos experimentar esse sustento na mão de Cristo, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, negarmos a nós mesmos e tomarmos uma cruz e seguirmos sim por um caminho estreito que leva à glória de Deus. Pois que não sejamos enganados com as coisas desse mundo. Nossa vida é muito maior do que esse breve momento. A Bíblia diz que a nossa vida aqui, ela é como um vapor, que ora se vê e no momento seguinte já passou. Que nós não vivamos para agora, nós vivamos para a eternidade. Amém. Em Cristo Jesus. Amém? Amém. Essencialmente, eu gostaria de deixar assim, que esse período que antecede não seja apenas um tempo no calendário,
mas que seja um marco para minha, para a sua vida, um marco de conversão, de renovação, que fé viva em Cristo. Que eu e você não saímos daqui de forma nenhuma como entramos. Que eu e você saímos daqui com a certeza de que vimos a glória de Cristo. Que vimos a glória daquele que nos amou primeiro. Que vimos aquele que, sabendo quem eu era, ainda assim, ele assumiu o meu lugar naquela cruz. Que eu e você possamos, em todo o tempo, viver para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém?